aqui sintonizados para mais uma aula de matemática e a gente vem na mesma pegada, né? Isso que eu gosto, aqui tudo planejado, tudo planejado. O Enem sempre vem com esse spoiler, né? O Enem vem e dá um spoiler do que vai acontecer. E quando acontece, é interessante que você, aluno, que teve dificuldade na questão do Enem, a partir da aula tem aquele e volte lá. Porque se você não voltar na questão para rever o que estava na dúvida e que agora com a aula esclareceu, fica falho, vai ficar um vácuo no meio do caminho. Então, a nossa pegada, né, o nosso planejamento com vocês expressando foi esse. Enem, aí joga as questões, aí vem as aulas no suporte. Terminou a aula, gostei, hein, desse você jeito. Volta. Gostei, Pois é, ficou muito bom, né? Gostei. Outra coisa legal, vamos pensar assim, né? Qual foi os assuntos que a gente trabalhou mais nas questões do Enem passada? Unidades de medida e porcentagem e também tinha razão, né? Esses negocinhos assim. Então, é o que temos para hoje, né? Na aula de hoje, a gente vai ver essa questão das unidades de medida. Né? Aquele tal de SI tô te dizendo, a gente não comentou na aula passada? Então, agora a gente, como é que é? Mata a dúvida e mostra o cálculo. Vamos lá, vem com a gente então. Aula de número 28 e assim nós vamos em frente. Olha lá. Quando falamos da aula 28, viemos então com o tal do SI. Quem é esse SI? O Sistema Internacional de Medidas. Opa, beleza, cadê a canetinha? Sistema Internacional de Unidades é o SI. Então a gente vai trabalhar aí, unidades de medida. Nós vamos conhecer esse SI e vamos fazer algumas transformações de unidade. Olha que aula recheada de coisa boa, né? Vamos conversar um pouquinho com eles então? Como tem muita coisa boa pela frente, a gente vai começar com as unidades de medida. E aí? Por que será que criou-se, né? Se bem que, na verdade, a própria civilização, ela já surge em meio dessa necessidade de contar e de organizar medidas. Tanto é que o próprio processo histórico evolucional, e não é a história futura, e nem a história momentânea, é a história mesmo contada, antiga, diz que a evolução da humanidade se deu a partir de quando uma civilização conseguiu organizar padrões de medidas. Antes nós só rabiscávamos, era rabiscos, eu contava usando rabiscos. Agora eu tenho um símbolo que vai representar uma quantidade. Agora eu tenho um símbolo que representa uma certa grandeza. Agora eu comecei a mensurar as coisas e uso símbolos para indicar essa mensuração. Então aí nós temos as unidades de medida. Legal. Evoluindo com a civilização. Verdade, vamos ficar por aqui porque o Kelvin, grande físico inglês do século 19. É aquele da temperatura lá de Kelvin? É ele mesmo, estou para te dizer. Aí ele diz uma frase legal aqui, ó. Sempre afirmo que se você puder medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Olha que legal, né? É mensuração, não é? E isso aqui é um processo evolucional, da evolução. Eu sempre brinco com os alunos o seguinte, uma criança ali até 3, 4 anos, ela até repete fonemas sonoros de números, 10, 20, mas ela não tem essa mentalidade de mensurar. Se você der para uma criança um monte de bombom e tirar alguns tantos, ela vai chorar. Você devolve 2, 3, você tirou 10, você devolve 2, ela já para. Por quê? Você devolveu o que você tirou. Ela não tem essa questão da mensuração quantitativa. E quando você consegue fazer isso, você já tem um domínio prático sobre matemática. Isso Olha que mesmo. legal. E aqui vamos começar então. Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência, né, da mesma espécie. Então, vai dar arrancada. Vai dar arrancada. Agora vamos dar arrancada na aula de hoje. Quando a gente fala de medir grandezas, velocidade é uma grandeza, não é? É uma grandeza. Isso mesmo, né? Então a velocidade, na verdade, a velocidade é uma razão entre duas grandezas? É uma razão entre duas grandezas. Mas eu posso medir a velocidade, então ela também pode ser mensurada. Considerada uma grandeza. Se ela pode ser mensurada, contada, ela também é uma
uma grandeza. Legal tudo isso, né? Medir significa, então, comparar uma grandeza. Agora, a velocidade, a gente tem quilômetros por hora. Quilômetros é distância, é uma dimensão, né? E horas é tempo, né? Então, aí a gente tem grandezas aí também. Mas bem legal, né? E a gente vem com os gifzinhos aí, ó, olha lá, vai de 0 a 100 quilômetros, quase 100 quilômetros rapidinho, não, foi 100 lá, 90, foi, 95, outra 100, chegou no 100. Quase 100, é isso aí. Então vamos lá na telinha pra gente entender um pouco dessa parte de, primeiramente, unidades de medida. Como tudo começou? Antes da instituição do sistema métrico decimal, no final do século XVIII, as unidades de medidas eram definidas de maneiras bastante arbitrárias. Quando falo arbitrária, não é de qualquer maneira, tá? Mas quer dizer o seguinte, variava de um país para o outro. Até porque nós falamos para vocês, quando ressaltamos as grandezas, que isso tudo era utilizado, né, nos reinos. Então, nesse final do século XVIII, ainda nós tínhamos alguns impérios, né, alguns reinos. Então, esses reinos determinavam arbitrariamente que ali dentro nós íamos contar ou mensurar usando padrões. Então, a partir daí, a partir do século XVIII, foi que criou-se um sistema padrão para todo o nosso mundo. Variando de um país para o outro, né? Dificultando as transições, era difícil, né? Então, a gente precisou dessa padronização aí. As unidades de comprimento, por exemplo, eram quase sempre derivadas das partes do corpo. A gente já falou na aula anterior, né? Sim. A jarda, o pé, a polegada, por exemplo. Olha aí como é que funcionava, olha só aqui, né? A polegada. E é Uhum. interessante porque nós tínhamos a impressão de que a polegada ela era medida assim, não é? No polegar. E não é. A polegada é o comprimento. A largura, né? A do dedinho. largura, na verdade, ali, ó. Vamos lá, cadê a canetinha? É essa largura aqui, ó. Isso é a polegada. Aí temos o pé, né? Com certeza. O palmo, que é a medida da mão aberta, não é fechada. Isso. A jarda, que é a distância entre a simetria do nosso corpo, né? Isso. Do nariz, no meio do narizinho ali, até o nosso palmo fechado ali, a nossa mão fechadinha. Nariz, e tinha também passo, né? O passo. Até hoje nós temos a fala de alguns agricultores, de algumas pessoas do campo, que quando falam assim, 10 metros, ele dá 10 passos ali, um passo mediano deles, né? E fala assim, não, aqui dá 10 metros, pode medir aqui que dá. Quer dizer, ele já tem um padrão de medida para ele do metro, não é isso? Algumas vendedoras de tecidos vendem tecidos medindo o metro como sendo a jarda, não é? As nossas linhas, os meninos aí que soltam pipa ou que gostam de pescar, e as meninas também que gostam também de pescar ou de soltar pipa, né? As nossas linhas são vendidas em jardas, não é? 500 jardas, 1000 jardas, as linhas de pesca também. Então, olha só, tudo isso aí são medidas que se originam do período real. O rei estipulava essas medidas. Só que essas medidas ficavam meio que limitadas, meio que complicadas para fazer transação. Por quê? Imagina só um rei com 2 metros de altura, deve ter um palmo aí de uns 50, 60 centímetros. Aí você imagina um outro rei de 1,70 m com um palmo um pouco menor, não é? Então você começa a fazer as observações do palmo real, que não pode ser utilizado como padrão. O passo também, imagina só o passo da professora Lúcia com a perninha curta dessa e um passo do nosso cinegrafista Renan, que tem 1,97 m. Muda muito de pessoa para pessoa, com então as não tinha como, né? Só as pernas do Renan dá 1,50 m. Então, as unidades anteriores ao sistema métrico eram essas, né? E claro que essas unidades são usadas até hoje. Por Tem quê? padrão agora. Porque agora se criou um padrão, né? Agora se criou um padrão. Então, a polegada agora tem 2,54 centímetros. O palmo. 20 centímetros. Uma jarda, 91,44 centímetros, né? Então, assim, cada parte agora daquela medição que a gente tinha antigamente, agora tem valor convencional. Então, é um padrão. Então, por isso que elas podem ser usadas até hoje, com certeza. Mas, depois disso tudo, né, dessa nossa
nesse sistema de medidas, né, antes do métrico. Aí agora, depois disso, houve a necessidade de, sim, isso ser universal, né, professor Maurício? Beleza. Foi aí onde surge, então... Eu tô pensando aqui o seguinte, volta lá rapidinho, porque eu sempre comprei, né, quando eu era menino, comprava a linha 1000 jardas, achando que tinha 1000 metros. Ah, é? E eu tô vendo aqui que se eu transformar para metro, vai dar 0,900... Não chega a 1 metro, né? Se multiplicar por 1000, vai dar 914 metros. Quer dizer, eu achava que tinha 1000 metros. Não, você estava enganado. E dentro, então, dessa necessidade de se padronizar o sistema, então surge aí o SI, o nosso Sistema Internacional de Unidades. É isso que é legal, né? Porque aí a gente vai ver qual é o que é o padrão, e aí tem os múltiplos e os submúltiplos. Tem valores, por exemplo, temos o metro, tem valores que são múltiplos do metro, e tem aqueles que são submúltiplos, que vão ser menores, né? Vai ter um micrômetro. Isso, nanômetro. Isso mesmo. Vamos ver agora, então, um pouquinho mais? Olha lá na telinha, então. Falando do SI, então, as unidades de medida estão presentes, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, né, na caçamba, você pediu uma caçamba de areia, 5 metros né? cúbicos de areia, mas 5 metros cúbicos. E no rótulo do shampoo que diz 100 ml, o que é isso? O que isso significa? O piso é vendido em metro quadrado, sabia? Ah, verdade. Vai comprar um porcelanato para colocar na sala aí, é vendido por metro quadrado. Mas afinal, né, o que significam então essas medidas, né? Então a gente tem aí o nosso Sistema Internacional de Unidades. Olha lá, em 1960, então, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, se convencionou alguns valores, né, para algumas unidades para se usar no mundo inteiro, ou seja, de maneira universal. Isso é muito legal. Olha aí, faz tempo, né? 1960, e já era a 11ª conferência. Foi quando, de fato, então se tornou um padrão aí usado no mundo inteiro de maneira... Então agora ninguém tem mais dúvida, né? Falar do metro, todo mundo sabe o que é. Em qualquer lugar, se você pode estar aqui, pode estar num país latino, num país inglês, o metro vai ser metro em qualquer lugar, né? Isso, e em qualquer lugar que você for falar metro, a pessoa já sabe que você está falando de comprimento. Ah, é medida de comprimento. Está medindo alguma coisa ali linearmente. Falar litro, já sabe que sabe que é capacidade. Capacidade, volume. E se fala, lá nós vimos lá, por exemplo, metros cúbicos, né, da caçamba. Então, se fala metros cúbicos, significa que é metro, metro e metro. É volume. 3 dimensões. Tem 3 dimensões. A unidade já é garante. Então, por isso criou-se um padrão. Se eu chegasse em algum lugar e falasse assim, eu andei 10 jardas, aí alguns iam pensar assim, 10 jardas? Mas isso é brinquedo? É um carro novo? Não, cara, 10 jardas. Agora você fala assim, cara, eu andei 10 quilômetros. Pô, andou bastante, hein? Caramba, você está vindo de longe. Nossa, 10 quilômetros, uau. Ele já sabe que é distância, comprimento. Então você viu a diferença? Por isso que padronizou-se a unidade de medida. Isso mesmo. Vamos continuando então. O objetivo então do SI é padronizar as unidades das diversas grandezas para facilitar a utilização ao redor do mundo, né? Então essas informações aqui na nossa imagem é esse o objetivo. Vamos conhecer uma a uma, vamos lá? No Sistema Internacional, então, de unidades, né, definimos um grupo de 7 grandezas independentes, denominadas de grandezas de base. A partir delas, temos os múltiplos e os submúltiplos, que são chamadas também de grandezas derivadas. Então, vamos lá, vamos pensar nas de base? Quem são as de base? Vamos ver. Bom, 4 vantagens básicas do Sistema Internacional. Unicidade, ou seja, vai ser única, vai ter aquele padrão para o mundo todo. Uniformidade, quando falar quilômetros, já sabe que está falando de distância ou comprimento. Relação decimal entre múltiplos e submúltiplos. Relação decimal. Decimal nos lembra de fração, não é? Fração por 10. E uma coerência. Muito bem. Então vamos ver as grandezas de base agora. São 7. São elas: metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela. Aí muitos de vocês não conhecem, algumas talvez daqui, né? O metro é uma grandeza para medir comprimento. E o quilograma? Massa. O segundo? Tempo. O ampere? Intensidade de corrente elétrica. Vocês vão ver muito em física aí, né?
O Kelvin. Temperatura termodinâmica. E o mol. Quantidade de matéria. E a candela. Intensidade luminosa. Então aqui a gente tem o nome da unidade, o símbolo que ela representa e a grandeza que ela é relacionada, né? Então essas são as de base. São 7, né? Legal depois vocês anotarem, fazer uma tabelinha aí no caderno de vocês. Essas são as grandezas de base. Mais na frente, então, agora nós temos as derivadas, que é força dada em newtons, velocidade em metros por segundo, aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, volume, que é metro cúbico. Beleza, vamos conversar um pouquinho com eles aqui. Então, essas derivadas aqui, de fato, são mais conhecidas de vocês, não são? Força, velocidade, aceleração, volume, muitas delas também vão ser bastante usadas em física. Aqui a gente gosta de fazer assim, acho que eles não tiveram física ainda não, né? Não lembro, terceiro ano. Já teve física? Vamos confirmar Bom, essa informação. se teve, a física está contribuindo com a gente. Se não teve, a gente vai contribuir com a física bem ali, porque está tudo conectado, né? O negócio aqui é assim, é interdisciplinar, porque a gente tem sempre essa relação de umas disciplinas com as outras. A matemática, ela vem contribuindo com diversas áreas do conhecimento, então é bem desse jeito mesmo, tá bom? Depois façam as anotações, essas tabelinhas aqui importantes, né? As de base, tá? São 7, e depois as derivadas. Beleza. Certinho? Faz bem bonitinho no caderno. Isso. Expectativa? Vamos lá, então. As de base, de referência, olha lá, então, na nossa telinha. Temos unidade de comprimento, que como referência a gente tem o metro. Unidade de massa... o grama. O grama. Não é a grama, viu, gente? Que a grama é aquela que está no seu quintal. É o grama. Temos a unidade de tempo, o segundo, né? Então, olha que bacana, essas aí são as mais usuais que a gente conhece e vai trabalhar com vocês aqui, tá? Ao medirmos a altura de uma pessoa, usamos a unidade conhecida como metro, não é verdade? Isso. A pessoa tem 1,60, 1,83 e etc, né? Mas seria muito difícil se usássemos a mesma unidade para calcular a distância entre cidades ou a espessura de um fio de cabelo. Então, cada coisa tem a sua maneira de medir para facilitar a nossa vida, né? A altura de uma pessoa pode ser em metro? Pode ser em metro. Legal, em metro funciona. Agora, se for para medir a distância entre cidades? Aí, em metro, vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque você não vai sair na BR aí com uma fita métrica medindo os metros que separam a cidade. E se for espessura do fio de cabelo? Aí ficou mais complicado ainda com o metro. Não, então é para isso, né? Olha lá, que existem as transformações de unidades, né? Os múltiplos, os submúltiplos. Então, para resolver esse problema, criou-se uma convenção para as unidades de comprimento, né? Então, tomando o metro como referência, que a gente já viu que no SI ele é a referência, né? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter valores que são maiores que o metro, que é para medir a questão das cidades, que é, por exemplo, os quilômetros, km, e tem os menores que o metro para medir a espessura do fio de cabelo. O metro é o ponto, é o centro, vamos dizer assim, a origem, né? Então o metro vai ser o que nós chamamos de unidade fundamental, o F? Isso é do sistema internacional, né? Não é unidade federativa, tá? É unidade fundamental, porque é o F também, não é? E aqui é legal que a gente falou de... Volta aqui um pouquinho. Volta. O grama, né? Aqui é o grama, tá? A gente aqui também é linguagens, tá? Não é a grama. A grama é do seu quintal. Da mesma forma aqui, ó, é comprimento, medida. Não é comprimento, que comprimento é de cumprimentar o amigo, né? Agora, comprimento é a unidade de medida, então fica a dica aí, tá beleza? E claro, vamos lá, do maior ao menor nós temos, olha lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro e o metro como termo central. Depois, decímetro, centímetro e milímetro. Então, os menores para a direita e para a esquerda, os maiores, não? Os múltiplos e os submúltiplos, tá? Então, para cá tá os múltiplos e aqui os submúltiplos, tá bom? Então, a gente tem como referência o metro e o restante é derivado deles, tá bom? E é interessante que você já fique atento agora a essas letrinhas que acompanham a unidade de medida. Percebam que a unidade fundamental, metro, é M. Aí nós temos quilômetros, que é km. Nós temos o hectômetro, que é hm. Nós temos o decâmetro, que é DAM. Aí nós temos o decímetro, que é dm. Centímetros, que é cm. E o milímetros, que é mm. Então, observem que
nós temos essas letrinhas aqui, ó, que acompanham a nossa unidade fundamental. Opa, aqui, apaga, vamos aqui de novo. Ó, DA, aí tem o D, tem o C e tem o M. Essas letrinhas, elas vão ser letrinhas invariáveis, elas vão acompanhar. O que vai mudar depois são as unidades fundamentais, as principais. Beleza. Vamos lá agora para a unidade de massa? Deve ser tratada de maneira semelhante à de comprimento. Só que o grama agora vai ser a nossa referência. Então, acompanhando o grama, nós temos, e aí foi onde eu falei para vocês, fiquem atentos. Né? Acompanhando o grama, nós temos, ó, quilograma, nós tínhamos quilômetro, É porque quilômetro, né? Porque a linguagem nos sugere uma adaptação fonética. Mas olha só, se nós vamos olhar, quilômetros, aí fez ajuste fonético, quilômetro. Aí nós temos agora o quilograma. Nós tínhamos o hectômetro, hectômetro. Agora nós temos o hectograma. Então, esses prefixozinhos, eles que vão dar um suporte para o nosso entendimento. Legal, né? E aqui a gente tem um gifzinho aí da medida em grama. Olha lá, que legal. Acho que é café. Será que é café? Né? Acho que é. Então, a unidade de massa tem como referência o grama. Também da mesma forma que a unidade de medida vai ter os seus múltiplos e submúltiplos. Gostei dessa colherzinha de medida aí, né? Já dá digital, né? Legal. Beleza? Vamos lá para frente, então. Olha lá na telinha. Quando a gente fala em grama, temos, então, o quilograma, hectograma, decagrama e o grama. Depois desse grama, centigrama e miligrama. Acrescentando ainda, se a gente quiser, a tonelada, que uma tonelada são 1000 quilos, né? 1000 quilogramas, tá bom? Tranquilo, beleza? E aí, curiosidade, aqui já veio o que a gente acabou de dizer, né? O grama é diferente de grama, tá? Diferente. O grama é o que a gente tem como unidade de medida e a grama é o que temos no quintal. E outro detalhe importante, tá? Quando nós vamos à balança, nós vamos medir a nossa massa, nossa quantidade de massa corpórea. Nós não medimos o peso, tá certo? Não, nós vamos fazer uma medida do peso, até porque vocês já aprenderam em física que peso é massa vezes gravidade. Então, a balança da farmácia ou em qualquer lugar que eu vá, ele me dá a quantidade de massa. É verdade, boa colocação essa, na verdade, né? Que o peso é a massa multiplicado pela gravidade. Beleza. E a gente tem costume de dizer, eu peso tanto, eu peso tanto, mas na verdade é a minha massa corporal e não meu peso. Beleza. Certinho? No peso, todo mundo, na verdade, tá mais pesado, né? Que multiplica por quase 10. Né? 9,8, mais ou menos. Vamos lá, então, agora a unidade de tempo. Olha aqui, o tempo tá passando. E aí, vem cá, vamos junto aqui mais um pouquinho. Deixa nós aqui. O tempo tá passando. E tomando como referência o segundo. Tá na hora do café. Tá quase na hora do café, ó. Ai, gente. Juntamente com o metro, as unidades de medida do tempo são talvez as mais comuns, que a gente mais consegue no nosso dia a dia, né? Vai ter aqui também quilossegundos, hectossegundos? Não. Aqui tem o segundo, tem minuto. E hora. E hora, né? E dia também. Dia tá em 24 horas. Mês, semana, ano. Pode ser. Mas é tranquilo, né? Mas falar mesmo assim na hora, na prática legal esse relógio que ele chega ali no 10. Quando ele chega no 12, ele volta pro 7. Ó. É? Uhum. É porque o tempo não quer passar. O tempo não para? Não, é que a aula de matemática passa rápido, por isso. Ela voa, a aula voa. Mas vamos lá então agora ver a referência na parte de unidades de tempo. Olha lá com a gente. Na telinha então, unidade de tempo é minuto, segundo. O segundo é a nossa referência no SI. Né? Hora, dia, ano, década, século e milênio. Lembrando que um milênio? 1000 anos. Um ano? 365 dias. Um dia. 24 horas. Uma hora. 60 minutos. E um minuto. 60 segundos. Uau! Beleza, né? E claro, né? Quando a gente faz essa relação de unidades, a gente vê que são as mais usuais, né? Unidade de massa, unidade de tempo e unidade de comprimento, né?
são as que a gente mais usa aí. Isso. Vamos agora para a transformação de unidade? Sabia que a gente pode transformar ainda? Sim, agora sim, agora. Te digo. Brincadeirinha. Mas se bem que, olha só, vou falar para vocês já agora, antes de começar. Tem uma tabelinha que faz lá, que vocês já até viram em algumas aulas aí. Até na aula do Enem a gente já usou a tabelinha. Fica mamão com açúcar transformar esse negócio. Negócio de multiplicar, dividir, isso é coisa do passado. Tá? Eu prefiro da história passada. Na história do presente agora... Na história momentânea? Momentânea vai ser só a tabelinha e você vai ver que, ó... Nossa Senhora. Né? De boa, né? Belezura, beleza pura. Quando a gente fala de transformar unidades de medida, a gente faz essa referência. Então a gente traz uma tabelinha que colocando na tabela fica bem mais fácil de transformar, tá bom? Então vamos... Salvo engano, o tempo, né? A unidade de tempo que a gente faz multiplicando mesmo por 60. Porque o tempo é prático, né? É bem óbvio, é lógico. Beleza. Mas as unidades de medida e as unidades de massa... de comprimento, desculpa, tudo é unidade de medida. As unidades de comprimento e a de massa, se a gente fizer a tabelinha, também serve para a parte de aceleração, de metros quadrados, metros cúbicos, né? Então é só a gente fazer um trabalhinho aí com a tabela. Bora ver? Vamos ver como funciona? Olha lá então. Transformações de unidades. A transformação de unidades ou conversão de medidas é importante para resolver questões de matemática. Se o problema apresenta unidades de medidas diferentes, é necessário transformar para solucionar a questão. Então, transformação de unidades. Lembrando que as unidades de referência são quais mesmo? Metro e o grama. Beleza. E a de tempo? Tempo é o segundo. Então vamos começar a transformar, né? Vamos lá, vamos começar a transformar? Vamos. Então qual é a pergunta das unidades de comprimento? Bom, nós temos lá a fundamental, que no caso é o metro, aí temos as três maiores, quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro, decímetro e milímetro. Nós temos lá transformar 5 quilômetros em metros. 5 quilômetros em metros? Isso. Então vamos usar a tabelinha? Então a tabelinha é essa aqui, tá? Que você vai fazer no seu caderno. Vai colocar o metro como referência central e vai colocar os múltiplos para a esquerda, os submúltiplos para a direita. E agora a gente vai fazer as transformações. O que que é? É colocar o valor de onde a gente está partindo e chegar com a quantidade de zeros onde a gente está querendo no nosso objetivo. Então é lá, 5 quilômetros. Então eu vou colocar o 5 no lugar do km. Isso. Certo? Beleza. E aí, só que eu quero metros, professor Maurício, o que eu faço? Vai até Inteira completa com zeros. E completa até lá. Então, 5 quilômetros é o mesmo que? 5.000 metros. Olha que facinho, né? Agora, ao contrário, eu tenho 36 decímetros. Então, olha lá, 36 decímetros. Decímetro tá aqui, né? Então, eu coloco o 6 aqui e o 3 eu tenho que pular para outra casinha. Isso. Né? Porque eu tô vindo para frente agora. Eu quero em metros. Cheguei no metro já? Cheguei. Então, eu coloco uma vírgula. Né? Então, 3,6 metros. 2,5 hectômetros. A gente tem que colocar a vírgula de onde a gente está partindo. Beleza. Então, 2,5. Então, 2,5. Eu preciso chegar em quem? Metros. Centímetros. Preciso chegar lá nos centímetros, né? Então, vamos completar com zeros? Tananã, 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 e aí esquece a vírgula, né? Então, 2,5 hectômetros é o mesmo que 25.000 centímetros. Olha que legal. E assim a gente vai fazendo essa transformação de unidades aí, tá? É claro, né? Aqui a gente deu só 3 exemplos, mas o ideal mesmo é você praticar mais, fazer mais opções, fazer mais situações, né? Simular. Faz uma tabelinha bem grandinha aí no teu caderno e vai simulando situações que você possa transformar as unidades. Tá bom? Beleza. Vamos agora mudar agora para as unidades de massa? Vamos. Bora ver? Então aqui é a mesma coisa, nós temos lá o grama como sendo a unidade fundamental. Sim, é o meio de tudo, centralizado, isso, né? Temos 3 maiores, quilograma, hectograma e decagrama, e 3 menores, decigramas, centigramas e miligramas. Ele quer transformar 1 quilogramas em gramas. 1 quilogramas em gramas. Então vamos chegar lá, 1 quilograma tem 1000 gramas. Ah, então é igualzinho a do metro?
Igualzinho, não muda nada. Agora 10 gramas, então eu tô partindo daqui, ó, 10 gramas, a gente não coloca junto não, viu? Não é tudo dentro da casinha, só se for o limite aqui, né? Se a gente chegar aqui, ó, e não tiver mais pra onde ir, aí a gente coloca. Mas, salvo engano, tirando isso, borrachinha, tirando isso, a gente tem que colocar um número em cada casinha, tá? Beleza. Então 10 gramas eu preciso chegar em... miligramas. Lá no finalzinho, né? Miligramas. Isso. Mesmo assim, completamos com zeros e chegamos lá com 10.000 miligramas. Agora, 26 é decigrama, né? Decigrama. Coloco o 6 aqui, coloco o 2 aqui. Eu quero chegar onde? Em hectograma. Então, completa com zeros. Tanto para frente quanto para trás, precisamos completar com zeros. E aí, coloca a vírgula. 0,026. Beleza? Beleza. E então, fica fácil assim, não fica? Usando a tabelinha, o que você acha? A gente fez exemplos aí, a gente fez 6, na verdade, né? 3 com unidades de comprimento, 3 com unidades de massa. Então, mas assim, ó, usa a tabelinha que não tem erro. O objetivo é começar localizando o número de onde está partindo e ver onde quer chegar, né? Em qual unidade dessas aqui que você quer chegar. Aí você vai completar com zeros e, claro, muitas das vezes tem que localizar a vírgula também, né? Porque em determinadas situações, quando o número é menor, aí vai ter que colocar a vírgula aí. E tem horas que tu completa tudo e falta espaço, então tu coloca todos os números no último espaço que chegou. Isso só acontece no último e no primeiro, né? Que aí a gente tem que, de fato... nos extremos. Nos extremos. Aí a gente tem que juntar os numerozinhos. Fora disso, não junta, tá? Não junta, você coloca um número em cada casinha. Tá bom? Entendeu? Tá legal? Então vamos continuar. Vamos mostrar um outro modelo também? Agora é a questão do tempo, né? Isso. Que é a unidade de medida de tempo, a gente faz um pouquinho diferente e não usa essa tabelinha e usa sim aquela relação de multiplicar e dividir. Vamos ver? Olha lá então, unidade de tempo agora, aí é um pouquinho diferente. Bom, no tempo nós temos ali as unidades que vamos trabalhar. Nós temos, por exemplo, o dia com 24 horas. Nós temos a hora com 60 minutos, um minuto com 60 segundos. Então, quer dizer, são 4 relações diretas. Então, olha só, se eu quero transformar de dias em horas, eu tenho que multiplicar por 24. Se eu quero transformar de horas em dias, eu também vou dividir, também vou usar o 24 como base, só que eu vou dividir. Então, atenção, do dia para a hora, você multiplica por 24. Da hora por dia, você divide por 24. De hora para minuto, você multiplica por 60. E de minuto para hora, você divide por 60. De minutos para segundos, você multiplica por 60. E de segundo para minuto, você divide por 60. Então, essa é a transformação que nós vamos fazer. Beleza? Multiplicando ou dividindo. Ali, hora, minutos e segundos, sempre usando 60 como referência. Dias e horas, aí eu vou usar o 24. Beleza? E aí temos aqui 3 exemplozinhos também, que é transformar 1 hora em minutos. Então vamos lá. 1 hora tem quantos minutos, então? Todo mundo sabe disso, né? Mas aqui é porque a gente já vai saber que multiplica, não é? 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Aí multiplica por 60, também tem 60. Agora, 1 hora para minutos, aí é 60 vezes 60? 60 vezes 60. Isso, então a gente tem 60 vezes 60, 6 vezes 6, 36, acrescenta 2 zeros, 3.600 segundos. Então, transformar de horas para segundos, é só multiplicar por 60 vezes 60. E se fosse de segundo para hora, divide por 60 por 60, ou seja, divide por 3.600, né? E essas transformações a gente vai fazendo aí, claro, né, que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então, o ideal é essa parte aqui da tabelinha mesmo, você criar valores aí, você pode fazer uns pro seu colega faz uns para você, e vocês vão trocando a experiência aí e fazendo essa parte da tabelinha, que com certeza dá um bom resultado. E aí tem aluno que falou assim, mas eu lembro que eu aprendi isso aqui de outro jeito. Tem também, você pode usar aqui, ó, o grama como referência. E cada casa que você vai aumentando, o número vai multiplicando. Então, quer dizer,
Se eu venho lá de quilômetros para hectômetros, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. Então vai multiplicando de 10 em 10. Cada casinha que você pula é uma multiplicação por 10. E se pular de 2, vai multiplicar por 100, que é 10 vezes 10. Do mesmo jeito do segundo ali, do minuto. Isso quando vem do maior para o menor. E do menor para o maior, você divide por 10, por 100, por 1000. Ou você faz divisão de 1 por 1, por 10, por 10, por 10. O que você achar mais fácil. Então, quer dizer, são várias maneiras de resolver a mesma situação usando caminhos diferentes. E precisamos saber de todos. Certo. Gostei. Gostaram das transformações de unidades? É bom, E isso aí cai muito no Enem. E aí a gente parte do princípio que o aluno do terceiro ano já sabe fazer e muitas das vezes ainda tem que tomar alguns cuidados porque confunde, né? Então, para isso que a gente está aqui, para relembrar eles, né? Que a gente às vezes não passa porque fala assim, ah não, isso aqui é já sabe. Trivial. Só que às vezes esse trivial aqui cai numa questão, a questão não é difícil. Mas se eu não consigo entender isso aqui, eu não vou conseguir resolver. Exemplo, aquela questão que nós fizemos da moto lá, fazendo o percurso. Aquela questão muito simples. Mas se o aluno não consegue desvendar o problema do tempo, né, do consumo de combustível por quilômetro, ele acaba que ele fica meio preso. Então, são esses detalhes que nós precisamos trabalhar e entender. Isso mesmo. Brincando com os números, é hora de mais um pouquinho de descontração. Vamos lá agora a gente ter esse momento, que aqui a gente descontrai fazendo raciocínio lógico, né? Então vamos lá para o nosso Brincando com os Números. A pergunta é, vamos ver. Teste de raciocínio, responda. Olha na telinha. Não, olha aqui com a gente. Não, não quero ver telinha, não. Vai ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Vai. 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos. Quanto tempo levarão 100 gatos para matar 100 ratos? Ah, é a regra de 3. Já sei. Composta, porque tem lá... Tem gato, tem rato e tem minutos. Tem rato e tem minutos. Regra de 3 composta. Ah, então, peraí. 3, 3, 3, 100, 100, 100. 3 gatos matam 3 ratos em 3 minutos. Letra D, acertei. 100 gatos com... Eu sou bom, eu sou muito rápido. Será que leva 1 minuto para tudo isso acontecer? 3 minutos. É 100 minutos. 30 minutos. É 100 não, minutos. Mas tem que transformar as unidades. De não, minuto mas para segundo. É 100 minutos, mas porque lá, 3... Nós falamos na aula que tem transformação de unidade. Tem que transformar, deve ser para hora. Não, mas presta atenção. Ó, 3 gatos, 3 ratos, 3 minutos. 3, 3, 3. 100 gatos, 100 ratos, 100 minutos. Tá. É lógico ou é óbvio? Tem que ver, né? Que agora a matemática, ela é lógica, não é? Óbvia, né? Beleza, então ficamos por aqui. Nossa aula está encerrando uma unidade uma aula que falou de sistema de unidades. Então, uma aula bem legal, bem produtiva. A gente fez todo o processo, né? Unidades de medida, estudamos o sistema internacional e ainda chegamos na transformação das unidades. Espero que vocês tenham compreendido, relembrado, recordado alguns detalhes e agora a gente já está de volta aí para colocar tudo isso em prática, né? Então, revisão, atividade de sala, correção e tudo mais. Até já!